Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre fake news. Nós conversamos com o Fernando Duarte, que é editor, chefe do Bahia Notícias. Nós falamos sobre o impacto que as notícias falsas divulgadas pelas redes sociais podem ter na democracia. Agora nós vamos conversar com Marcelo Junqueira Aires, que é advogado e ex-juiz do TRE. Marcelo, bem-vindo aqui ao Jogo do Poder. Eu que agradeço, Ilan, estar aqui mais uma vez. É sempre uma honra e um prazer ser convidado para estar aqui com vocês. Como a gente falou no bloco passado, essas notícias falsas veiculadas na internet são um problema para a decisão verdadeira do eleitor. E hoje todo mundo está usando isso. Isso não é mais um recurso que é utilizado por uma parcela do movimento político brasileiro. Hoje, esquerda, direita, centro, todo mundo está usando isso e isso pode ter um impacto na nossa democracia. O que é que você vê em relação a isso e como é que a gente pode se proteger proteger a nossa democracia, que apesar dos trancos e barrancos ainda é uma democracia incipiente? É verdade. Bom, esse é um problema real que aflige hoje o mundo todo, né? Os Estados Unidos aconteceu agora recentemente e provavelmente vai acontecer também aqui nessa eleição de 2018. Né? São notícias que são veiculadas com conteúdo falso, com fins políticos, com fim de denegrir a imagem, enfim, de gerar ali uma notícia que não é verdadeira, a fim de induzir o eleitor para tomar uma determinada posição na eleição. Né? E isso justamente pode impactar porque se você monta notícias dessa forma com cunhos políticos, ela pode induzir o eleitor a adotar, vamos dizer, a votar num partido A, no partido B ou no partido C e, sem sombra de dúvida, impactar no resultado das eleições de um país, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Né? Por conta disso é que a gente vê a preocupação do TSE, principalmente o ministro Fux tem falado na imprensa, falou recentemente que está junto com a Polícia Federal, com a ABIN, com o Exército, com o fim de inibir esse tipo de propagação de fake news, né, não só, enfim, nas eleições, né, justamente para que não haja esse impacto. Então é necessário sim se realizar esse mecanismo também de prevenção, né, e também na legislação. Eu vi agora recentemente que existiam alguns projetos de lei querendo punir, criminalizar as pessoas que realizavam esse compartilhamento. Eu acho que é um equívoco, né? Criminalizar pessoas que compartilham isso, as pessoas muitas vezes compartilham sem saber efetivamente se a notícia é falsa ou verdadeira. Mas um mínimo de senso crítico as pessoas têm que ter na hora que compartilham qualquer coisa na internet. Eu concordo, é importante que a pessoa sim, ela analise e verifique, eu acho que passa por educação, que o Fernando falou, eu acho que é uma questão de educação, da pessoa ter essa sensibilidade de verificar, antes de realmente compartilhar uma situação na internet, ela faça essa análise. A internet é um instrumento, eu acho que é a ferramenta mais poderosa que existe hoje de comunicação de massa, onde a gente está aprendendo ainda a lidar com essa arma. É uma arma, na verdade, né? Então, é uma arma que pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. E alguns incautos acabam, ou seja, propagando essas notícias falsas, né, contribuindo para esse malefício que é causado por essas empresas. Mas você acha que essa propagação vem dolosamente ou é a falta de conteúdo crítico e de conhecimento da realidade brasileira? Porque a gente fala que a população em geral está ficando um pouco radical, inclusive um pouco fascista muitas vezes nos seus comentários, tanto de um lado quanto de outro, né? E, vamos dizer, comentários duros e ácidos sem perceber o contexto histórico e as consequências do que a gente faz hoje para as gerações futuras. Você acha que a nossa população está preparada para assumir o seu papel de democracia? É verdade, é uma situação difícil, né? É uma situação realmente que é difícil dizer. Eu sei que quem efetivamente, quem coloca essa matéria, essas notícias na internet, já ficou provado que são bunkers, que são robôs que propagam isso, e que isso chega para as pessoas, seja através das redes sociais, através do WhatsApp, que é um local, inclusive, difícil de você detectar, porque a mensagem é criptografada, né? No Facebook já fica mais fácil, porque ela é pública, mas o WhatsApp ela acaba recebendo no privado e disseminando isso nos grupos. É difícil dizer se as pessoas, efetivamente, algumas, enfim, podem ter ciência e fazer de forma, vamos dizer assim, de forma dolosa. Mas eu acredito que a maioria acaba repassando aquilo sem saber, sem realmente consultar, sem saber se é verdade ou se é mentira. E acho difícil você criminalizar ou fazer um projeto de lei para punir essas pessoas, porque fica difícil a prova. É difícil você provar se a pessoa efetivamente tinha conhecimento
e replicou aquilo de forma deliberada ou não. Recentemente a gente teve um exemplo disso com a vereadora assassinada do Rio de Janeiro, onde foram propagadas notícias que acabavam com a moral e a vida dela. E todas essas notícias provadas falsas. Isso é uma preocupação. Agora, você é um advogado eleitoral conhecido, de grande experiência, e você também teve a experiência do período que foi o juiz do TRE. Você acha que o nosso mecanismo judiciário eleitoral está preparado para essa modernidade que é o uso das redes sociais e essa propagação com uma velocidade estupenda? Preparado é difícil dizer, mas do ponto de vista de medidas, o TSE está tentando adotar essas medidas, né, tentando efetivamente junto com a ABIN, com a Polícia Federal, enfim, tentar localizar essa disseminação dessas notícias para tentar com isso fazer uma tarefa, uma atividade preventiva para com isso tentar inibir, mas dizer que está preparado, eu acho que o termo não é bem, está começando a se conhecer, na verdade, essa questão e começando a se preparar para o que vai acontecer nas eleições. Do ponto de vista legal, a lei ela já inibe. Hoje o Código Eleitoral, artigo 323, 324, 325, ele imputa crime com detenção, inclusive multa para quem calunia, para quem veicula informação falsa, para quem difama. Enfim, o próprio Código Eleitoral. A lei das eleições também, o artigo 57, a linha H, também para quem contrata esse tipo de propaganda que ofenda terceiros, enfim, também é punido tanto quem contratou como quem é contratado. Mas a prova é dificílima. A prova é difícil, a dificuldade é essa. Uma dificuldade que vai ter. Agora, quem é ofendido, ele pode entrar com a representação, né? Isso tudo vai ser analisado pelo juiz e que, inclusive, ele pode determinar imediatamente a suspensão desse conteúdo, né? Sob pena de multa, inclusive sob pena de suspensão do provedor da internet, ou seja, a suspensão daquele site do ar, né, do WhatsApp. A gente já viu aí que o WhatsApp ficou suspenso 24 horas, enfim, no prazo de 24 horas. Isso tudo a lei permite. A resolução do TSE de 2018 agora, ela foi toda feita nesse sentido, para possibilitar esse mecanismo para o juiz, inclusive da pessoa requerer ao juiz que determine a quebra de sigilo daquele site para que o site informe quem é a pessoa que efetivamente contratou, informe o IP do computador, para que se possa buscar e averiguar e penalizar, criminalizar essas pessoas. Tá, mas aí você tem um mecanismo utilizado por um terceiro em favor de um candidato. O grande problema é que o candidato muitas vezes não é o pai da criança, vamos falar assim, mas ele é beneficiado pelo nascimento da criança. E aí o que a gente vai punir quem não é responsável diretamente? Não, a ideia é se punir efetivamente quem realizou esse tipo de disseminação de informação, né? Se punir quem efetivamente foi contratado para realizar esse trabalho, enfim, identificar esses bunkers, identificar quem é que está disseminando essas informações. Sim, mas e o beneficiado indireto, vamos chamar assim, o maior beneficiado é o candidato que acaba tendo sua imagem elevada por essas propagações complicadas, né? É verdade. Numa eleição que tem muitos candidatos, é difícil às vezes saber quem é efetivamente o candidato que está realizando. Uma eleição onde esteja polarizado, né? Agora a prova é realmente difícil dizer que foi ele efetivamente que fez e não um simpatizante, um terceiro, enfim. A gente sabe que a utilização das redes sociais será fundamental nessas próximas eleições, inclusive pelos candidatos que hoje estão pontuando, estão na memória das pessoas, são experts de utilização dessas mídias sociais. Hoje, um grande candidato que aparece nas pesquisas é do deputado pelo Rio de Janeiro, e ele é considerado um dos maiores utilizadores das redes sociais e está entre os primeiros lugares nas pesquisas eleitorais. Isso é um problema no sentido da democracia. Você acha que vai ter um impacto sério na nossa democracia? Porque já se diz que o brasileiro não sabe votar. Eu acho que ele sabe. Mas ele precisa, talvez, um pouco mais de informação de qualidade, não? Não, com certeza. Essa eleição acho que vai ser a eleição da internet, né? Já tem aí, inclusive, essa resolução que foi feita toda pelo TSE de propaganda, ele prevê isso, justamente possibilita essa eleição pela internet, a propaganda pela internet, possibilita o impulsionamento, inclusive, não esse impulsionamento através de robôs, mas o impulsionamento daquele site do Facebook, por exemplo, onde você vai lá e impulsiona, do Instagram, isso tudo é permitido. Vai ser permitido hoje a utilização de recursos para isso. Para isso. É proibida a propaganda paga pela internet, com exceção desse impulsionamento que é feito.
né? Então, sem dúvida, a eleição vai ser hoje muito na internet, na propaganda política também. Inclusive é mais barato, né? Com certeza, né? E é um meio que você atinge um público em massa, né? Então é importante que as pessoas estejam atentas, na verdade, né? Que façam uma pesquisa daquele candidato, não acreditem apenas no que elas estão vendo ali na internet, que analisem efetivamente o conteúdo que é recebido, seja no WhatsApp, analisem sim, como o Fernando falou, o site, se aquela informação é efetivamente verdadeira, se corresponde à realidade, enfim, com o fim de que ela gere também esse senso. Agora, você acha que a sociedade brasileira, sociedade baiana também, ela está um pouco polarizada nas questões relacionadas aos últimos acontecimentos da nação? Nós temos de um lado o que são chamados mortadelas e de outro lado os coxinhas. Então, essa polarização não é uma polarização boa para o convívio social. Isso está prejudicando nossas relações, na sua opinião? Eu acho que sim, eu acho que toda polarização, ela não é, toda divisão da sociedade, ela não é benéfica para a sociedade, né? Eu acho que deve haver uma união em prol de um objetivo comum. Sem dúvida, essa divisão acaba gerando ódio de ambos os lados, é o que a gente vê, é o que a gente viu aí, até que foi falado aqui por Fernando em relação à imprensa, enfim, nos episódios que aconteceram. Mas é importante que a sociedade se una em prol de um objetivo único, que é justamente o bem comum, né? Então eu acho que realmente toda e qualquer divisão, ela é maléfica para a sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma função institucional muito importante, ela é protetora da sociedade, é uma de suas funções, a proteção da democracia e da sociedade. E dentro da própria OAB nós temos advogados que são coxinhas e também advogados que são mortadela. Então, ela vive também esse dilema e eu acho que a Ordem consegue sobreviver bem no diálogo, até nas disputas internas, como um exemplo, inclusive, de como se deve fazer, porque nós podemos pensar diferente, mas nós sempre somos companheiros na construção de um mundo melhor. Você acha que os advogados eles estão preparados, os advogados eleitorais, sobretudo, eles estão preparados para essa nova fase que vem por aí? Eu acredito que sim. Eu acho que independente da ideologia política de cada um, os advogados eles prezam muito pela obediência e observância das leis. É o que a gente vê, na verdade, o que a gente preza, o que a OAB preza, é a observância da Constituição Federal, do que determina a Constituição Federal. Enfim, evitar essa interpretação extensiva de normas que são pré-estabelecidas e que devem ser seguidas. O que a OAB visa é justamente isso, é que todo o direito positivo, as leis, elas sejam respeitadas. Então, independente da ideologia partidária, da ideologia política, a gente viu aí muito advogado defendendo, embora tivesse uma ideologia contrária, mas defendendo a observância do texto constitucional em relação ao trânsito em julgado, né? Embora ele tivesse, às vezes, uma opinião contrária ao PT, enfim, e ao presidente Lula, mas defendeu veementemente o cumprimento do que está determinado na Constituição Federal. Esse é um dos grandes exemplos da utilização das notícias de forma a manipular a população, que está entregando direitos da população pelo desejo vingativo em determinada pessoa. Pois é. Não estou discutindo se ele merece ou não ir para a cadeia, isso é uma outra questão. Merecer ir para a cadeia é uma coisa, entregar um direito que é meu para que ele possa ir para a cadeia, que esse é que é o problema. Pois é, Zilan, você como grande constitucionalista, também professor de direito penal, conhece bem e sabe que o princípio da presunção da inocência ele deve ser respeitado, né? Então, efetivamente, eu não posso aqui fazer críticas às decisões do Supremo Tribunal Federal, mas efetivamente acho que o OAB se posicionou nesse sentido, no sentido de que fosse respeitado efetivamente a Constituição, enfim, respeitado também as instituições e para que não haja conflitos, vamos dizer assim, né? Mas infelizmente é o que a gente vai ter que enfrentar. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço, Zilan, muito obrigado pelo convite. Voltaremos logo depois dos comerciais conversando com o Cláudio Guzmão, que é procurador regional eleitoral. É um minutinho apenas. Aqui é o Jogo do Poder. Até já.